Não desista. Esse vídeo é para pessoas que parece que tá tudo dando errado, ou de fato tá tudo dando errado, ou para quem fracassou, e como continuar depois de tudo isso. Eu vou dar um exemplo real para vocês, com a minha própria vida, e como eu vou me expor para vocês, eu vou colocar aqui as minhas vulnerabilidades na mesa, para ajudar vocês a passar por essa situação, dando um exemplo real, uma coisa prática e uma coisa que eu passo, então vai funcionar. Uma frase que eu gosto muito que o Pablo fala, que os nossos medos estão relacionados com o nosso propósito. Então, o que você tem medo na vida? O que te impacta? Que assim você fica paralisado e você não consegue agir. Tu já se questionou que esse medo pode ser justamente algo que te conecta ao futuro que você tanto sonha? E geralmente é. Por exemplo, eu sou uma pessoa tímida. Eu tenho medo de me comunicar, eu tenho medo do que as pessoas vão pensar. E o fato de eu enfrentar isso é porque eu não aceito de que as coisas que eu desejo alcançar vão ser limitadas pelo meu medo de falar com as pessoas, de me conectar com as pessoas. Então, eu vou pedir pra você anotar os medos que você tem, as preocupações que você tem, as suas falhas que você considera que são falhas suas. Se você não quiser fazer isso, então só mentaliza. Se você não quiser materializar isso. Mas a gente vai usar a mentalidade do usuário. Como assim? O alcoólatra, ele só consegue se tratar depois que ele reconhece que ele está doente, que ele pode se curar daquilo e que aquilo é um problema. Então, por que você fica se vitimizando? Por que você fica ignorando os seus erros, achando que isso vai te levar pra frente? Então, assim, a gente fica naquela mentalidade de que porque eu quero seguir a alimentação adequada. Eu tenho muita autossabotagem, gente. Eu tenho muita autossabotagem. Só que, independente dessa minha autossabotagem, o fato de eu não desistir fez com que eu saísse disso e fosse pra isso. Só que ainda assim, eu me perco no processo. Eu fracasso no processo. E o que a maioria das pessoas não consegue entender e levar pra vida é que você não é uma máquina, você não é perfeito e você não tem que seguir um padrão, você não tem que seguir uma linha perfeita, sem falhas, onde você faz tudo exatamente igual todos os dias. Isso é um nível que exige preparação, você pode talvez chegar nesse lugar, só que não significa que você vai começar dessa forma. Então a gente vai falhando até que isso vire uma rotina, até que isso vire um hábito, até que isso faça parte de quem a gente é. Mas durante tudo isso a gente vai falhar e o grande problema tá em querer desistir depois disso. Quantas pessoas começaram a academia junto comigo? Não literalmente com a minha pessoa, mas quantas pessoas começaram lá quando eu comecei? E eu me mantenho lá desde que eu comecei. Faltando, não faltando, doente ou não doente, errando na alimentação ou acertando, eu continuei. E o fato da constância ser importante é porque a gente entende isso ao longo do tempo, ao longo de ser constante, que independente de todos os meus erros, eu ainda continuei evoluindo. A evolução não é uma coisa que você começa aqui e dá um salto lá em cima. A evolução é algo que você continuamente vai nutrindo e vai conquistando. Só que assim, o maior erro das pessoas é saber valorizar as grandes conquistas. Você não valoriza o cara que postou 1000 vídeos, você valoriza o cara que ganhou um patrocínio. E ele ganhou aquele patrocínio porque durante toda a trajetória dele, ele se dedicou naqueles 1000 vídeos, por exemplo. Então, são as pequenas ações que ele teve que levaram a ele aquele resultado. Quando a gente olha o sucesso do outro, a gente não olha todos os bastidores que aquela pessoa teve que passar para chegar onde ela chegou. Então a gente pensa assim, nossa, foi fácil, porque a gente se compara muito a todo momento, mesmo quando a gente não quer. Porque quando a gente tá vendo algo, quando a gente tá absorvendo as coisas, a gente não percebe, porque é muito natural, é inconsciente, a gente acaba fazendo isso. E aí a gente acaba vendo só o ponto positivo do outro e esquece todos os obstáculos e nem sabe tudo aquilo que a pessoa teve que suportar ou que ainda passa, porque provavelmente está passando por alguma coisa e ela não expõe ou ela não demonstrou e a gente só analisa aquele resultado. Só que assim, para muitas pessoas as coisas simples da vida são difíceis. Só que a gente tem que saber reconhecer as nossas pequenas vitórias, o fato da gente acordar pela manhã, o fato da gente conseguir ter a saúde para fazer as coisas que a gente precisa,
o fato da gente ter uma família bem para poder agradecer, o fato da gente ter um trabalho para trabalhar, uma escola, uma faculdade para poder fazer, ou um acesso à internet para poder se dedicar aos estudos de forma autodidata. A gente tem que saber reconhecer as nossas pequenas vitórias, os nossos pequenos objetivos que a gente vai acumulando ao longo do tempo, que vão tornando quem a gente é. São as nossas experiências que a gente teve ao longo da vida que forjaram quem nós somos. E a gente tem que saber valorizar elas, sendo boas ou negativas, porque elas construíram o caráter que a gente tem hoje, que você tem hoje, que eu tenho hoje. Então, o fato de não desistir, ele tá muito agregado ao fato de você saber e aprender, porque isso é um aprendizado, a gente não fica assim, a gente não vem assim. Talvez se você veio, eu não vim assim. De saber agradecer pelas coisas simples que a gente tem na vida e aprender a reconhecer as nossas pequenas vitórias, os nossos pequenos passinhos, os nossos pequenos detalhes. E isso torna as coisas grandes. Porque o sucesso, ele não é uma coisa que você... O sucesso é relativo, né? Pra cada pessoa, o sucesso é algo em específico. E esses tempos atrás eu tive uma conversa que me fez ter uma reflexão, né? Não condicionada, mas me fez analisar, que foi assim... A pergunta foi assim: tu acha que é difícil ter uma casa, ter um carro, ou que as pessoas usam isso como desculpa para não melhorarem? E a minha resposta, ela foi muito abrangente, eu acho, né? Pelo menos da minha perspectiva. Que foi assim, cada pessoa tá vivendo um processo, porque eu sou uma pessoa que analisa muito o comportamento das pessoas. E eu acredito muito em questão de que a gente é constituído pelo nosso corpo, pela nossa mente, pelo nosso espírito. Então é a minha forma de analisar as coisas, cada um tem a sua. Assim, eu vejo muito que cada pessoa tá vivendo o seu estágio, cada pessoa tá vivendo o seu processo no seu tempo. Eu não acho que as coisas têm um tempo pra acontecer, e sim elas acontecem no tempo que elas têm que acontecer pra cada pessoa. Então assim, talvez a minha perspectiva de sucesso seja ter um carro, seja ter uma casa, mas pro outro, sei lá, seja ter um café da manhã que ele gosta na mesa, seja poder proporcionar pra pessoa que ele ama o que a pessoa deseja. Então, tipo assim, eu não acho que as coisas sejam difíceis, mas elas acontecem conforme a pessoa tem que passar, conforme a pessoa tem que vivenciar aquilo. Então, sim, eu não considero que seja difícil. Não vejo da ótica do difícil. É trabalhoso. Mas eu acredito que nem para todas as pessoas esse seja o objetivo principal. E isso está relacionado ao espírito da pessoa, ao que a pessoa tem que viver, a realidade em que ela vem, né? Então, assim, não dá pra eu dizer pra pessoa assim, ai, porque essa pessoa não consegue porque ela é preguiçosa, ou porque ela não tem vontade, enfim, não teve... Sendo que eu não sei de que realidade que aquela pessoa veio, eu não sei se ela teve a estrutura familiar que eu tive, eu não sei se ela teve direcionamento de pessoas na vida dela que levaram ela pra um caminho melhor. Então eu não posso julgar o outro e dizer pro outro assim, não, ele tá assim porque ele quer, porque... Talvez não. Talvez ele queira, mas ele quer porque ele não teve os mesmos conhecimentos, os mesmos direcionamentos, as mesmas pessoas, as mesmas oportunidades que eu tive. E eu gosto muito de trabalhar isso em mim, porque eu já fui uma pessoa muito introspectiva. Uma pessoa que teve medo de se relacionar com outras pessoas, que foi muito sozinha. E o fato de eu descobrir que eu gosto tanto de trabalhar com pessoas, de ajudar pessoas e poder fazer com que as pessoas tenham a visão que eu tenho sobre a vida e perceber o quanto isso ajuda as pessoas, é o que nutre o fato de eu querer ser alguém melhor, de eu ignorar os meus medos e querer continuar, independente de às vezes eu só querer desistir de tudo, porque eu acho que o mundo real é muito difícil ou que a vida é muito complexa e me questionar se isso realmente vale a pena. Mas eu acho que o fato de eu não desistir de tudo tá muito relacionado ao fato de eu acreditar que ainda tem esperança para as coisas serem melhor e que eu posso tornar isso melhor, sabe? Então esse vídeo é basicamente para te dizer que você não deve desistir e você vai conseguir continuar reconhecendo seus pequenos sucessos e conseguindo organizar isso através do seu cotidiano e entender que as coisas levam tempo mesmo e que elas não são no tempo em que a gente quer, mas que se a gente se dedicar a coisas boas, a coisas que fazem bem pra nossa saúde, as coisas que fazem bem para as pessoas que a gente ama, a vida vai nos recompensar por isso. Se você trabalhar
dando o seu melhor, mesmo que você não considere o seu melhor tão bom assim, a vida vai te recompensar por isso. As portas vão abrir pra isso. E uma coisa que eu busco muito, que funciona pra mim, e eu tenho certeza que se você buscar vai funcionar pra você, é conversar muito com Deus a respeito das coisas que eu sinto e por que eu tô me sentindo assim, pra Ele guiar os meus pensamentos e trazer sabedoria que eu preciso pra fazer as escolhas que eu preciso fazer e pra ter força para as coisas que eu tenho que fazer, que vão gerar consequências que talvez eu não goste tanto assim, porque não é sobre fazer o que eu gosto, é sobre fazer o que eu preciso fazer, e às vezes eu sei que eu não tenho força suficiente sozinha pra fazer isso, e é só Ele que conhece a minha versão do passado, que conhece a minha versão do presente, que conhece a versão do futuro que eu ainda nem entendo e que eu nem conheço, que pode me aconselhar da melhor forma, vendo da minha perspectiva. Então eu peço o direcionamento dele porque ele sabe quem eu sou antes mesmo de eu descobrir quem eu sou. E eu acho que dá pra encerrar desse jeito. Então, quando você estiver na dúvida, quando você achar que não tem uma saída, continua. Continua. Tira um tempo, medita sobre as suas escolhas e mesmo que você ache que tá perdido, mesmo que você ache que não tem uma saída, continua e busca essa orientação. Seja lá do que você acredite, seja lá o que você busque, mas peça a orientação do universo, de Deus, da figura que você quiser usar. Mas peça esse direcionamento, peça esse refúgio e saiba se retirar de situações que não são boas pra você. Saiba entender que você tem valor, que você é muito importante para muitas pessoas e que você inspira, independente do lugar que você esteja, pessoas que você nem imagina, que nunca falaram nada, mas que elas acreditam em você até mesmo mais do que você mesmo, porque isso pode acontecer. Então, tem pessoas olhando você mesmo que você não veja. E eu acredito muito que Deus vê nosso coração e Ele vê a nossa essência e as nossas intenções em tudo que a gente faz. E quando a gente faz as coisas com amor e com verdade, elas são válidas e elas serão reconhecidas. Pode ser que não seja agora, pode ser que não seja hoje, como pode ser que seja hoje ou amanhã ou semana que vem. Mas se você fizer com amor e com verdade, a vida vai te recompensar por isso. Mas não espere cair na sua mesa, não espere que seja fácil e não espere que não vá doer, porque vai. Mas é que nem aquela frase, né? Ai, agora eu esqueci. Muito vale aquilo que... É justo que me custe aquilo que muito vale. É alguma coisa assim. E essa frase é muito boa. E é verdade. Então não espere alcançar o físico que você deseja sem antes ter que passar pelo processo de se conhecer, de se aceitar, de se trabalhar e se dedicar para ter uma alimentação melhor, uma rotina melhor, uma noite de sono melhor. Cuida da sua mente, cuida do seu corpo, do jeito que dá. Do jeito que dá pra você começar agora. Se você não tiver estrutura, faz o melhor que você pode dentro daquilo que você tá vivendo, que já é o suficiente pra você sair daí e encontrar novas oportunidades em novos lugares. Então o vídeo de hoje é mais uma reflexão, eu espero que vocês tenham gostado. E não esquece de curtir, me acompanhar no Instagram, no TikTok, compartilhar esse vídeo com quem você acredita que tá precisando ouvir isso agora. E me acompanhar aqui no YouTube, né? Porque essas conversas mais profundas eu tenho só aqui com vocês. Então um beijo, galera. Até o próximo vídeo.